Nele, eu tava morrendo de vontade de assistir a segunda temporada de Arcane. Mas eu não lembro da primeira, cara. Tudo bem, se você está assim como o Marcelo, querendo assistir a segunda temporada, ou nem assistiu a primeira, mas tá vendo todo o hype a respeito, que é assim, meio que entender mais ou menos como chegamos até aqui, o Além da Ficção vai trazer pra você um resumo da primeira temporada, o que esperar da segunda temporada de Arcane. Lançada pela Netflix, produzida pelo estúdio Fortiche e licenciada obviamente pela Riot, que já assumiu que todos os eventos que estão acontecendo em Arcane são o novo canon, a nova lore oficial, história oficial dos personagens e da cidade de Piltover e Zaun para o League of Legends. Meu Deus, então é tipo um multiverso. Não é um multiverso, diferente, por exemplo, da Marvel, em que as cidades dos super-heróis se situam em planos diferentes, planetas diferentes, etc. Não, tudo faz parte do mesmo mundo. Então essas cidades de League of Legends, elas só têm acessos a tecnologias diferentes, visões diferentes sobre como tratar a magia, como tratar a força física, como tratar o espiritual. Então cada cidade ali do mundo de League of Legends, daquele universo deles, tem ali as características, né, para poder justificar as histórias dos campeões, os envolvimentos entre eles dentro do jogo e também o lançamento de novas versões dos jogos por aí. No caso de Arcane, eles focaram especificamente em Piltover e Zaun. Não era o que eu esperava que League of Legends, se fosse um dia fazer histórias, começasse por Demacia, ou algum lugar assim que tivesse uma história mais antiga de Runeterra. E mais conhecida, né? Piltover é bem conhecido, mas Demacia eu acho que para os jogadores é mais, talvez até por isso eles resolveram começar por Piltover e por Zaun, para ficar uma coisa assim, trazer uma luz para uma cidade que é de certa forma ignorada. Quem que é de Piltover? Piltover, a Caitlyn é de Piltover, Jace é de Piltover. Aí no caso de Zaun, que seria o underground de Piltover, nós temos a Vi, nós temos a Jinx, nós temos personagens novos que foram introduzidos pela história e temos personagens antigos ali meio easter egg. Nós temos o Singed, nós temos a filha do Singed, que é a Orianna, não vou considerar isso um spoiler, que é de Piltover Zone ali, daquela, eles eram de Piltover. São cidades diferentes. Não é que são cidades diferentes, imagina que Piltover e Zaun fosse tipo mesma cidade, mas pontos diferentes, tanto em arquitetura quanto em investimento socioeconômico. Então ali existe um conflito de classes dentro de Arcane, existe diferenças sociais. Nos personagens a gente consegue ver isso já, né? Você vê a arma da Caitlyn, é uma arma com certeza super bem produzida. Da Jinx é uma arma montada. É, que ela mesma fez no caso. A história de Arcane é bastante centrada dentro deste conflito econômico e social de Piltover e Zaun. E como é visto, né? Os pontos de vistas diferentes dessa mesma batalha. Então às vezes você tá totalmente do lado de Zaun, às vezes você tá totalmente do lado de Piltover, depende muito do contexto do que tá acontecendo ali. Então na primeira temporada de Arcane você tem duas timelines, né, diferentes. Você tem o começo, que é voltado para quando a Vi, a Jinx, a Caitlyn, o Jace eram mais jovens. Então o Jace acho que já tinha ali uns 18, 20 anos. A Caitlyn, a Vi e a Caitlyn e a Vi acho que tinham uns 16 ali, 17 não tinham 18 ainda, elas eram adolescentes. A Jinx um pouco mais nova do que a Vi, acho que ela deve ser uns 2 anos mais nova. E os amigos que eles tinham nessa época, porque a Jinx e a Vi, elas foram criadas junto com outros órfãos, que foram órfãos resultado desse constante conflito com Piltover e com a polícia de Piltover, que seriam os Enforcers ou os defensores. Na primeira temporada, por conta de um acidente e da falta, assim, de Jinx, que no caso era Powder, né, que ela era uma criança ainda, ser bastante, assim, desobediente em relação à irmã mais velha. Ela quer muito fazer parte daquela turma, ela quer muito ser útil pra turminha de aquela gangue de adolescentes que eles têm, e ela acaba tomando aí umas decisões precipitadas que acabam resultando na morte dos coleguinhas, na prisão da Vi e na morte
do Vander, que é o pai adotivo delas. E aí você vê como que a Vi fica exposta à prisão, porque ela fica, acho que 6 a 8 anos ali na prisão, 9 anos ali na prisão. A Jinx é adotada por um rival ali do Vander, que é o Silco, que é um traficante ali conhecido de Zaun. A Caitlyn, ela vai pra um treinamento aí mais de policial, que é o que ela quer ser, e o Jace acaba descobrindo, ele acaba sendo exposto a Hextech, aos cristais de Hextech, e acaba aí tendo a epifania junto do Victor de trabalhar com essa tecnologia. Passam-se os anos, você tem uma Piltover completamente dependente da Hextech como tecnologia, então eles têm portais de teletransporte feitos com Hextech, eles têm equipamentos de mineração feitos com Hextech, e existe uma consequência para esse uso dessa tecnologia que é baseada em tecnologia e magia ao mesmo tempo, que eles chamam de arcano. E o Heimerdinger, que também é um personagem já do jogo, da parte dos Yordles, que é um cientista de Piltover, ele é bastante contra. Ele fala, haverão consequências graves para essa exploração desse recurso. Mas o Jace e o Victor, como cientistas, eles não veem dessa forma. Eles veem como um avanço tecnológico. Todo mundo quer quanto mais coisas em Hextech, melhor. Os próprios conselhos de Piltover, eles querem mais Hextech, eles querem armas com Hextech, para que eles possam se armar contra a população de Zaun. E é aí que o Victor e o Jace já começam a discordar um pouco mais do destino daquela tecnologia. Ainda por cima, o Heimer, que é um membro do conselho, falando, não vamos usar isso mais. E ele é tão antagonizado pelo conselho, pelos cidadãos de Piltover, pelos cientistas de Piltover, que ele é expulso desse conselho logo na primeira temporada. A Caitlyn, que agora é uma mulher crescida, ela faz parte dos Enforcers, dos Defensores. A família dela não tá muito contente por isso, porque imagina que ela foi criada para ser a princesa. Ela tá investigando esse problema com drogas que tá tendo em Zaun, que é uma substância específica, torna a galera de Zaun, assim, bastante manipulável por esses senhores aí do crime de Zaun. E ela tá tentando investigar esse circuito aí, o que tá acontecendo ali em Zaun, e tentar pegar o Silco. Esse é o maior objetivo da Caitlyn. E aí uma das fontes dela fala da Vi pra ela, que é uma pessoa que está na prisão naquele momento, mas ela tem um conhecimento do submundo de Zaun, e ela tem um conhecimento aí sobre as pessoas mais chegadas no Silco. Então o que a Caitlyn faz? Ela meio que forja aí uma autorização do Jace, que era amigo dela, para poder tirar a Vi da prisão e usá-la como informante. A Vi concorda naquelas, ela dá uma olhada pra Caitlyn e fala, Zaun vai te comer viva. E enquanto a Vi está sendo tirada da prisão, a Caitlyn está fazendo essa investigação, a Powder, que agora é Jinx, ela já trabalha de certa forma para o Silco, que é o pai adotivo dela, e ali tem uma sucessão de problemas. É o segundo pai adotivo no caso, que era irmão do Vander, que era o pai adotivo delas o primeiro. Eles tiveram também um conflito muito grande em que irmão tenta matar irmão. Então ali eles também já têm uma dinâmica familiar complexa, que é carregada pela Jinx e pela Vi, querendo ou não, porque pra Vi o fato da Jinx ter se aliado ao Silco, ter se metido numa gangue ali, num grupo criminoso que lida com drogas, etc., não foi bacana da parte dela. Então, existe conflito entre as irmãs, que já veio do conflito entre irmãos. A Vi, ela não tá muito ansiosa pra achar a Powder, mas ao mesmo tempo ela tá pra saber o que aconteceu com a irmã. E a Powder, que agora é Jinx, também ansiosa pra ver a Vi, mas ao mesmo tempo nem tanto, porque elas têm esse conflito. Existe ali um interesse político, que esse conflito de Zaun e Piltover se intensifique, para que se entre com uma lei marcial e se tome um controle aí militarizado de toda a Piltover e Zaun. Então você termina essa primeira temporada com uma grande tensão política, uma grande tensão social, uma tensão familiar muito tensa ali entre a Jinx e a Vi, e também o conflito entre magia e tecnologia que tá acontecendo ali com o Victor e com o Jace. Temos muitas coisas acontecendo. Então a gente tem a Jinx
e a Vi que não estão se entendendo muito bem. A gente tem a Caitlyn e a Vi que estão começando a se entender melhor. A gente tem Zon e Piltover que tá ali em uma briga socioeconômica e de controle. A gente tem o Jace e o Victor que estão começando a se desentender por conta do uso da magia com tecnologia. E a gente tem o poder atual de Piltover querendo intensificar todos esses conflitos para o bicho pegar fogo e ele conseguir lucrar e controlar tudo. Sabendo isso que eu acabei de falar, dá para eu entrar na segunda. Você poderia entrar na segunda. É importante lembrar, a última cena, assim, do Arcane da primeira temporada é a Jinx soltando uma bomba, né? Soltando um disparo lá daquele canhão dela contra o conselho. E agora, vai assistir Arcane, a segunda temporada, um pouco mais situado do que estava acontecendo? Eu tava com uma preguiça de assistir Arcane 2, porque eu não lembrava da primeira e não queria assistir de novo, porque eu sabia que era muita história. Só que eu já não lembrava de todas essas coisas. Agora deu uma refrescada, eu acho que sim, dá pra começar a segunda temporada. Então vamos assistir a segunda temporada e quem sabe a gente não volta a falar sobre isso. Se você já assistiu a primeira temporada, se você quer complementar alguma coisa pra eu lembrar aqui, deixa nos comentários. E se você assistiu a segunda temporada e quer que a gente fale sobre isso também, deixa aqui nos comentários também. Obrigada por assistir esse vídeo, por vir até aqui com a gente e vejo vocês no próximo. Além da ficção.